o que Tamires diz, né? E também teve muita confusão no rádio ao longo de todas essas décadas, né? De pessoas que se apaixonavam tanto por homem quanto por mulher, né? Pela tem voz. bastante história nesse sentido mesmo. E quando chegava não era bem, né? A fisionomia que a pessoa estava imaginando no rádio. Então, eu acho que até hoje tem isso. O rádio, tem gente então, que não conhece o locutor ainda. O rádio ele aguça muito a imaginação, né? Por isso que ele vem sobrevivendo ao longo do tempo. Vou contar uma situação engraçada aqui, que eu estudava no centro de treinamento, né? Então, assim, quando meu pai fazia o programa polêmico... Eu não acompanhava, gente. Aí ele fazia um programa polêmico de meio-dia, eu chegava na escola de 1h para sofrer bullying. Era. Aí o que acontece? Aí uma vez teve uma reunião de pais e ele foi. Aí quando ele chegou lá, calado... Dia seguinte estava o comentário. Xê, aquele é teu pai, é? Eu pensei que ele tinha um bigodão, fosse bem grandão. Pela a forma que ele falava no rádio, as crianças estavam imaginando um outro estereótipo dele, né? Ele ficou calado, ele não tem bigode, ele é novo ainda. Eu disse, mas minha gente, criaram essa fantasia. Então, imagina antigamente, quando não tinha rede social, você não conhecia, a decepção era grande, viu, Robson? A mesma surpresa eu tive... de um cara que, assim, veio da rádio também, hoje também está no meio visual, né? Que é Moção. Né? Então, assim, sim. Eu imaginava uma pessoa extraordinária. A primeira vez que eu vi Moção num vídeo, eu disse, o que bem é grandão, isso? Tu imaginava ele bem grandão. O que é isso? Como é que não tem condição? Não é a mesma pessoa. A gente imagina aquele senhor do sítio, né? Com aqueles ternos de uma cor só, aquele chapéu. Bem diferenciada, não. O cara totalmente diferente. Esse cara não tem condição. Tá pra você ver como a voz engana. E, assim, é o mesmo da fotografia. Então, é o ramo que eu estou bastante inserido atualmente. E a mesma coisa que disseram com a chegada da TV, né? Os celulares estão evoluindo muito, fotografia vai morrer. E muito pelo contrário. Por quê? Você tem um celular, você tira uma foto... Se você não colocar essa foto no papel, amanhã você já não tem mais. É verdade. Você não tem desejo, você não tem vontade. E eu digo sempre para os meus clientes, gente, a fotografia, a beleza dela não é numa tela. A beleza dela é na impressão, é numa folha, seja num quadro, uma coisa que vai ficar ali. Não importa o tempo que você veja, mas vai ser sempre a mesma coisa. No celular você tira uma foto, hoje é uma coisa, amanhã é outra e assim vai. E assim... tem muito olhar do fotógrafo, né? Tem muita questão do olhar. Então, assim, a rádio ela tem esse poder, né, de você, por exemplo, se apaixonar por alguém que você nunca viu só por ouvir a voz. E aí tem essa questão. Cara, né? de Ailton. Tem casos em Alagoa Grande de pessoas que eu conheço que se apaixonou realmente por um radialista da Piemonte, né? E aí marcou, inclusive, um encontro com essa pessoa. E quando chegou, que viu, né, desencantou. Então, assim, é o poder que o rádio tem, que Acontece. a gente não consegue enxergar. É diferente do que a gente está vivendo aqui agora, que a gente está falando. Vão ter N pessoas que vão só nos ouvir, através do Spotify e outras plataformas que só são de áudio, né? Mas também muitas pessoas vão estar nos vendo. Então, já mata esse mistério, essa curiosidade que tem em relação ao estereótipo em si, né? Que eu acho bacana. É o imaginário das pessoas, isso é muito bonito. Você tem um exemplo também naquela minissérie Hilda Furacão, né, que tem aquele locutor da Rádio Inconfidência, né, que ele estava com vergonha de se apresentar ao ouvinte dele, que se apaixonou por ele, então ele mandou outro amigo dele, que era bem bonitão mesmo, aí colocou lá e deu a maior confusão também. Esse negócio de voz é um negócio complicado danado. Mas me permitam fazer um adendo. A gente conversava nos bastidores, né? Que chique, velho. Bastidores. Mas tem. A gente conversava sobre as habilitações de comunicação social, né? Porque isso. Ambos aqui, né, Tamires e eu, somos comunicólogos, né? Mas somos... Que nome feio da porra, comunicólogo, aí dentro. Somos formados em comunicação social. Então, no caso de Tamires, a habilitação dela é jornalismo e a minha é
radialismo, né? Eu creio que a minha, dentre tantas outras habilitações que tem em comunicação social, seja a que mais gera confusão, né? Porque o termo radialismo vem de broadcasting, né? Que é transmissão, aquilo que você estava citando ali. Então, quando veio abrasileirar, então pegou o quê? Radialista. Então, muita gente pensa que o radialista, na realidade, é só o locutor de rádio. Locutor de rádio. Aí você tinha na legislação antiga que você tinha quase 120 funções para o radialista. Aí eu explico. O que é o radialista? O radialista, ele é o profissional do audiovisual, é o profissional que trabalha em emissora de rádio, TV, produtora de vídeo, internet. É porque vem ele trabalha com radiar, transmissão, né? exatamente. Esse prefixo remete ao rádio, né? Digamos. Assim como o jornalismo devia remeter ao jornal de papel, se fosse pensar William Bonner, por exemplo, né? William Bonner, por exemplo, é formado em marketing, né? Mas aquela função dele ali, de locutor apresentador, ela é nativa tanto do jornalista quanto do radialista, né? Mas o radialista, por exemplo, ele pode ser também, digamos, antigamente o maquiador, o eletricista, ele estava inserido no sindicato dos radialistas, por exemplo. Por quê? Como eu falei, todos os trabalhadores dessas empresas são radialistas. Então, daí está essa diferença. Digamos, uma função de redator, aí já é exclusivo de jornalismo. Já o jornalista. Já o apresentador não, ele pode ser... O negócio é bem complexo, né? Aí hoje diminuiu para 25 funções, né? Digamos, o diretor de vídeo, ele é um radialista. Tá vendo aí, cabeça? Você é radialista. Tu é radialista. Quando você pensar tecnicamente em radialista, você vai pensar num profissional que trabalha em emissoras, ou então produtoras, trabalha com audiovisual. Agora hoje tem um nome mais bonito, né? Tem um tal de copywriter, não sei o quê, né? Os cabas que escrevem bonito, né? O copywriter é mais um jornalista ou uma radialista? O cabo que gosta de escreve tem que botar o título. No caso aqui, eu é que boto o título das coisas, às vezes escrevo um texto. Que digamos... Tá mais para jornalista, né? Como a gente estava falando aí, essas questões todas são todas bairrismo, porque na essência, né, como eu falei, a maioria da grade curricular é a mesma. Sim, exatamente. Quando parte para a habilitação... E é da grade curricular que todos decidem o mercado que vão querer trabalhar, como eu citei ali de exemplo. Tem colega minha que trabalha com jornalismo esportivo, um setor que, para mim, assim, eu nunca me interessei, porque nunca fui afinada com o setor. Já fiz trabalhos tranquilamente, matérias a respeito, tranquilo. Mas ela era apaixonada. Então, quando ela entrou na universidade, todos os trabalhos dela eram voltados para isso. Até hoje ela está trabalhando no jornalismo esportivo. Eu já disse mais de 500 vezes à minha cunhada que ela deveria fazer um curso de comunicação social, não é? E ir para a área de jornalismo esportivo. Sabe o que eu estou falando, né? Leda. Porque ali, minha filha... Ela iria gostar muito. Pelo amor de Deus, né? Veja um exemplo prático, né? Ela respira, transpira, né? Exatamente. Você tira, por exemplo, Tamires. Sim, só terminando. E ainda tem o DNA do pai, né? Sim. Né? Que foi jornalista, Otávio. né? E é uma área que sempre está importante, sempre está bombando em todas as épocas, né? Sempre você vai ter esporte, cobertura esportiva. Por exemplo, nós temos na Universidade Federal da Paraíba a parte de comunicação social, cinema, né? É o curso de cinema. Dentro da comunicação social? Sim. Por exemplo, Tamires é jornalista, mas ela faz muito bem cinema. A gente paga cadeira de cinema e foi justamente o setor que eu me apaixonei quando eu entrei. Que eu não imaginava que a gente ia ver sobre isso. A gente entra com um imaginário e quando chega lá a gente vê um universo de coisas. Tipo assim, eu entrei no curso, o pessoal já disse assim, eita, vai ser dona de rádio. Só que eu não entrei com essa pretensão. Eu gosto muito de fazer rádio. Gosto, demais. Mas eu queria me permitir outras possibilidades. E o pessoal também, quando entra, acho que Robson também deve ter visto muito, aquela fantasia com a TV, né? Uhum. Aquela fantasia de achar que a TV... ser âncora, né? Que ser âncora de TV é o nível máximo do glamour e do sucesso. Sendo que quando você começa a experimentar outras opções, você vai percebendo que é muito legal. E no meu caso foi o cinema. Eu não imaginava. No primeiro período eu tive a oportunidade de estagiar num longa. Aí me apaixonei pelo universo de set de filmagem, todo o corpo de produção para fazer o audiovisual, para fazer um filme. E daí não parei mais. Todos os períodos eu tive experiência com a produção audiovisual de filmes na Paraíba. E até hoje, assim, nem pretendo parar. Assim, é algo que você leva para a vida. Não vivo exclusivamente disso, mas se eu pudesse, eu viveria. Inclusive, defendo muito meus colegas do audiovisual paraibano, que são
O nosso estado ele é campeão de títulos em muitos festivais, por produções muito boas, por direção de fotografias excelentes. João Carlos Beltrão... Eu ia falar nele agora. Então, ele é fantástico, porque quem trabalha com ele vê o quanto ele tem esse olhar que Robson citou, esse olhar que é tão importante, que tem gente que... todo mundo hoje em dia... Não é todo mundo hoje em dia que faz. Não é todo mundo que faz. Você precisa gostar, ter talento, estudar e se aperfeiçoar cada vez mais naquilo que você está fazendo. E ele é um profissional na área do cinema, do audiovisual, que quem não for fã dele na Paraíba, no setor, eu estou procurando. A pessoa que não o admire, né? Fora ele, outras pessoas da categoria que recebem premiações lá fora, tudo com pouco dinheiro aí, que a gente ganha premiação tirando leite de pedra. É a diferença que tem o nosso estado comparado a outros estados, que às vezes tem uma injeção muito mais forte de capital para a produção. É importante, né? Se a premiação fosse como a do BBB, né, aí já era outra história, né? Porque, digamos, aqui no interior, né, a gente não tem muita possibilidade de ganhar muito dinheiro, né, porque a gente tem que manter também, né, um nível de qualidade um pouco acima. Por quê? Porque Tamires já foi premiado em cinema, né? Eu já tenho também minhas premiações em rádio. Então, é daí que a gente tira muitas vezes, né, algum trocado para a gente né, fazer os nossos investimentos, né, para a gente também ajudar no sustento. Então, assim, é muito bom esse programa também para a gente poder apresentar também um pouco do que a gente já vem fazendo ao longo desse tempo todo e dizer também...